Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar um pouco sobre a classificação dos artigos em graus de evidência, ou seja, como que os desenhos dos estudos se classificam em diferentes graus de evidência para que a gente busque qual que seria a melhor evidência para cada tipo de estudo, para cada tema. Então, existe uma classificação geral que norteiam essas decisões que a gente vem a tomar em relação à análise dos artigos. Então, vamos começar de baixo para cima. O que seria o menor grau de evidência? O menor grau de evidência, ele é dado por opinião de experts, quer dizer, o que um especialista acha sobre o tema, e por relatos de caso, quer dizer, aquela definição, aquela explicação de um determinado caso de um paciente, um caso eventualmente atípico, mas que não permite que a gente fale sobre aquela doença baseada única e exclusivamente nem no relato de caso, nem na opinião do expert. Num patamar superior, a gente teria as séries de casos, onde a gente tem um pouco mais de dados sobre determinadas doenças por meio da reunião de diferentes pacientes que possuem aquela doença e descrevendo suas características. Mas isso ainda não dá para a gente muito respaldo em termos de decisões clínicas, decisões terapêuticas em relação àquela doença. Acima um pouco, a gente teria os estudos que a gente chama de observacionais. O que é um estudo observacional? É um estudo em que o pesquisador não interfere em nada com aquele grupo de pacientes que possuem aquela doença. Então é diferente, por exemplo, de um estudo onde o pesquisador faz uma intervenção. O que é fazer uma intervenção? Administrar um medicamento novo, fazer uma cirurgia, fazer uma aplicação de uma vacina, ou seja, modifica alguma coisa naquele grupo de pacientes. Então, o estudo observacional não tem nenhuma intervenção. O paciente vai fazer exatamente o que ele faria, independente de estar participando ou não do estudo. Dentro dessa categoria, a gente teria dois grandes grupos de estudos que a gente chama de observacionais, que são os estudos de caso-controle e os estudos de coorte. Nós vamos explicar um pouco mais sobre cada um desses tipos de estudos, com exemplos, com trabalhos que utilizaram esses estudos, mas o que caracteriza fundamentalmente esses estudos é que o pesquisador não interfere em nada com os pacientes, tá? Então, são estudos chamados de observacionais que estariam num patamar intermediário em termos de grau de evidência. Um pouco mais acima, aí nós já começamos a ter os chamados estudos quase experimentais, que são estudos que têm um nível de evidência maior. E aí a gente começa a ter os ensaios clínicos, onde os pacientes sofrem algum tipo de intervenção. Dentro dos ensaios clínicos, a gente tem uma gradação importante. A gente tem os ensaios clínicos que a gente chama de não controlados e não randomizados, que seriam ensaios clínicos onde o médico sabe a intervenção que está fazendo, o paciente sabe a intervenção que ele faz e não há um grupo placebo, um grupo controle, um grupo que não sofra a intervenção. E num patamar superior, a gente teria os ensaios clínicos controlados, onde a gente compara pacientes que sofrem a intervenção com aqueles que não sofrem aquela intervenção. Então, por exemplo, se for um medicamento, um grupo de pacientes recebe o medicamento, enquanto que o outro grupo de pacientes com a mesma doença não vai receber o medicamento ou receberá apenas o veículo do medicamento, o que a gente chama de placebo, quer dizer, algo que não tem nenhum princípio ativo que o paciente recebe. Quando esse tipo de estudo é feito de uma forma que a gente chama com duplo mascaramento, quer dizer, nem o paciente sabe o que está recebendo e nem o médico sabe o que ele está dando, a gente chama de ensaio clínico com duplo mascaramento, ou seja, a pessoa não sabe o que está recebendo, se é o remédio, se é o placebo, ou se é o remédio A, ou se é o remédio B. Bem, e grau de evidência mais forte que isso seria o que a gente chama de ensaio clínico randomizado com duplo mascaramento. O que é isso? Randomização é sorteio, quer dizer, eu vou sortear os pacientes que vão receber ou não o medicamento. Então eu vou fazer um sorteio dentro de critérios bem estabelecidos, existem normas para esse sorteio,
não é um sorteio simples, e por meio desse sorteio, alguns pacientes vão ser sorteados para receber o remédio, outros vão ser sorteados para receber placebo. O médico não sabe quem está recebendo placebo, o paciente não sabe quem está recebendo nem placebo nem remédio, tá? Então isso seria um grau de evidência bastante alto, que seria o ensaio clínico randomizado com duplo mascaramento. E no patamar mais superior que isso, a gente teria como grau de evidência maior uma reunião desses ensaios clínicos, esses ensaios clínicos randomizados com duplo mascaramento, que seria o que a gente chama de meta-análise, onde a gente junta vários ensaios clínicos não randomizados e tenta traçar uma conclusão geral sobre aquele tema. Muitas vezes não é possível ter tantos ensaios clínicos randomizados de qualidade para fazer uma meta-análise. Então, outro tipo de estudo que tem um grau de evidência bastante elevado são as chamadas revisões sistemáticas da literatura. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso, mostrar exemplos para ficar mais claro para todo mundo. Mas nesse primeiro momento, o que eu queria colocar para vocês é que existe uma hierarquia entre os estudos que é muito importante para analisá-los. Mas, apesar da gente ter toda essa hierarquia, de ter estudos que têm uma qualidade metodológica maior, um rigor científico maior, muitas vezes a gente não dispõe desse tipo de estudo para todos os temas da medicina. Então, quando a gente tem uma pergunta médica, a gente tem que buscar sempre qual é a melhor evidência disponível. Às vezes, a melhor evidência disponível pode ser um relato de caso, se for uma doença muito rara. Claro que isso nunca vai ser uma evidência tão boa, mas infelizmente pode acontecer. Para outras doenças, por outro lado, que são muito mais bem estudadas, a gente vai ter grandes meta-análises, a gente vai ter excelentes revisões sistemáticas que vão ser a melhor evidência disponível. Mas é muito importante que a gente saiba essa hierarquia do grau de evidências para tentar classificar e entender melhor cada circunstância clínica. Bem, gente, nas próximas aulas nós vamos abordar os diferentes tipos de estudo. Nós vamos começar de baixo para cima, falando de relatos e séries de casos. A seguir vamos descrever os estudos observacionais, caso controle e coorte. E, finalmente, vamos falar dos ensaios clínicos, das revisões sistemáticas e meta-análises. Então, isso tudo vai ficar mais claro, com exemplos bem objetivos e com as características de cada um desses tipos de estudos.